Que você comenta sobre essa contabilidade social, né, o importante não é a cifra do PIB em si, mas o quanto mais você entrega ele quem tem o mandato do céu entrega para a sociedade, é isso? A questão aqui é o seguinte, a China ela foi se desenvolvendo ao longo dos últimos 40 anos, tendo como pressupostos reformas institucionais, os ondas de reformas institucionais que foram alocando o privado, estatal, público, mercado de planejamento em diferentes pontos da economia do país, etc, né. Então, atualmente, o grande ciclo, a grande onda de inovações institucionais que está ocorrendo na China de hoje e gerando muito conflito, inclusive, tem a ver com o quê? Com a fusão das duas contabilidades. Porque qual que é o problema? Qual que é a principal contradição hoje da sociedade chinesa? Que eles reconhecem, eu também concordo, é a desigualdade social. Ou seja, são os efeitos perversos do processo de desenvolvimento econômico, que não é um processo bonito, belo, florido, é um caminho difícil. É uma escolha difícil de desenvolvimento econômico, porque também os seus frutos são duros também. E a China colhe os efeitos de um processo de desenvolvimento que é contraditório, sendo que a contradição é o próprio motor do processo, né? Então, hoje a China é uma sociedade que é muito desigual, né? E os chineses vão enfrentar isso a parte cortando na carne. O que é cortar na carne? É mexer nos esquemas de propriedade do país. Então, são dois movimentos aqui. Primeiro, não tem problema de você ter uma empresa privada na China. Você pode até ficar milionário na China, desde que você adeque o seu plano, a sua ambição particular, com as ambições do país em nível tecnológico, alcançar a vanguarda tecnológica, alcançar os países capitalistas centrais e também entregar resultados em termos de inclusão social, entregar, enfim, todas essas questões que envolvem o bem-estar do povo, né? Então, aqui, essa contabilidade da firma, que é essa contabilidade da busca pelo lucro, etc, etc, ela vai sendo lenta, gradual e segura, e com muita batalha, absorvida pela contabilidade social, que é essa contabilidade do Estado, da macroeconomia, né? Então, a microeconomia e a macroeconomia vão se fundindo na China, e é um processo que é luta de classes na veia. Tanto é que o Xi Jinping ele é odiado pelos milionários, pelos bilionários, pela classe média de Xangai, pela classe média de Pequim, não é? Então, existe esse fenômeno hoje que também se expressa no quê? No avanço da propriedade pública sobre a propriedade privada, que, sob o meu ponto de vista, embaixador, não é mais privada, né? É uma propriedade não pública, né? Por quê? Porque o setor privado chinês depende do quê? Do crédito que é público, né? O setor privado chinês ele vive restringido por interferência do poder do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista, as empresas chinesas com mais de 100 funcionários têm que ter um CEO do Partido Comunista, o que significa? Isso significa intervenção direta do Partido Comunista sobre as decisões de investimento privadas do país, ou seja, é estranho essa forma de propriedade ser privada, como nós vemos aqui no Ocidente, né? Então, isso está em andamento na China, é um movimento na China hoje, e eu acho que o papel do cientista social é observar o fluxo desses acontecimentos e, a partir disso, criar conceitos, categorias que dão conta dessa totalidade. Por exemplo, né? Desculpa eu aqui continuar nessa explicação, porque vai tudo se encadeando, né? O projetamento, por exemplo, né, que é um conceito que eu retiro de Inácio Rangel, que é um economista brasileiro da década de 50, que ao analisar a os planos quinquenais soviéticos, né, e a reconstrução europeia, observa que existe algo comum dos dois lados da cortina de ferro, que é a cada vez maior capacidade dos países em se planificar a partir de grandes projetos, né? Então, a arte de construir projetos se transformou numa ciência, na ciência do projetamento, né? E o projetamento ele é uma categoria de análise que tem como pressuposto a busca da razão entre a relação custo e benefício. Não é a busca pelo lucro, sim a busca da razão, né? E isso, quando a gente transpõe para a China de hoje, nós estamos nesse livro próximo, nós reconstruímos completamente o conceito de projetamento. O que nós observamos? Razão, que é a relação de custo-benefício, passa a ser a própria encarnação do socialismo hoje, que é uma sociedade baseada na razão, uma governança baseada na razão, né? Uma sociedade onde a ciência penetrou completamente nos seus poros, né? Então, o projetamento ele é isso, ou seja, a sua expressão política, essa
esse governo baseado na ciência, um desenvolvimento econômico, como embaixador. Ele não é o state-led development clássico, como os países asiáticos, a Alemanha. Eu acho que é diferente, é uma superação dialética disso. É um Communist Party-led development, ou seja, é um desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista, que por sua vez lidera o Estado. Né? É o Partido Comunista que é o acionista direto, não o Estado. Então, né, existem minúcias que pouca gente percebe nisso. Então, isso, quando chega a ser um ponto desse processo de desenvolvimento econômico, inclusive que os chineses eles inauguram inovações tecnológicas disruptivas, né? Como 5G, Big Data, inteligência artificial, né? E o Partido Comunista, via Estado, ele opera a apreensão dessas inovações tecnológicas e entrega para a sociedade de qual forma? A capacidade cada vez maior dos chineses em interferir no território. Então, o que acontece? Você vê esse movimento do avanço do público sobre o privado, uma elevação da capacidade de planejamento. Qual que é o outro movimento que eu vejo aqui, e que também está no livro, né? A diferença entre micro e macroeconomia vai se desfazendo ao longo do tempo, por conta da questão das duas contabilidades, também a superação da dicotomia entre planejamento e mercado, dando lugar a uma síntese, que é uma forma histórica diferente, que é o projetamento. Né? Enfim, no livro a gente explica tudo isso, né? Então é isso, eu acho que a questão, embaixador, isso que o senhor nos ajuda muito, é buscar na história chinesa elementos para entender esse presente, o fluxo dos acontecimentos do presente chinês. E a partir Exatamente disso isso. nós vamos criar, né? Categorias, teorias, etc. Né? Exatamente isso, Elias. Sumarizando isso tudo, é o mandato do céu, né? É a renovação da possibilidade do mandato do céu se renovar, né? Não é nenhuma É a perenidade da história da China. redundância, né? É a perenidade da história da China, né? É o mandato do céu que Exatamente. ele vai se sucedendo, vai se recriando, mas se mantém como eixo de tudo. É Exatamente. fascinante.